Oi, gente, boa noite. São 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é segunda-feira, 15 de dezembro. Veja os destaques da edição de hoje. Polícia começa hoje a Operação Verão no Litoral Norte. São José discute o uso da Bíblia nas escolas públicas e privadas. Defesa Civil alerta para novo risco de tempestades e ventanias. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. Se você reparar, quase toda semana a gente noticia aqui um golpe diferente. Provavelmente você reparou, né? Porque essas notícias são constantes. Os que envolvem Pix, então, são diários. Entre junho de 2024 e junho de 2025, golpes dessa modalidade atingiram cerca de 24 milhões de brasileiros. Todos os dias, a Sandra resolve problemas, paga contas e pendências judiciais do condomínio que gerencia. É que ela é a síndica profissional do local. Todo cuidado é pouco na administração, mas mesmo assim ela quase foi vítima de um golpe. Eu recebi ali mensagens de WhatsApp de uma das advogadas que cuida de processos do condomínio e ela dizendo que nós tínhamos ganho um processo, né, com um valor de 9.800 e que era um bom acordo tal, e que esse acordo era o que a gente já esperava, né, e que nós precisaríamos ativar esse recebimento. Pediu o número da conta, pediu tudo, não passei nada no primeiro momento. E aí ela falou que um promotor iria fazer contato comigo para poder eu fazer as validações, para poder a gente receber esse dinheiro. E aí uma segunda pessoa depois fez um contato comigo por telefone, né, se identificando, ele me deu nome, me deu o número do processo, e eles tinham tudo de um processo real. A mensagem do criminoso chegou assim por um aplicativo de mensagens. O golpista tentou se passar pela advogada do condomínio e sabia todas as informações do local. O que mais chamou a atenção da síndica é que ele não agia sozinho. Minutos depois, ela recebeu mais uma mensagem de um outro número, de alguém que dizia ser promotor. Foi aí que a Sandra entendeu que se tratava de um golpe. Ele deu as instruções de como fazer e que eu deveria fazer o quanto antes para poder conseguir fazer essa liberação. Isso era uma sexta-feira, né? Depois das 6 da tarde. E aí ficou por isso mesmo. Eu já entendi que não tinha nada disso, porque realmente, se fosse advogado do condomínio, um promotor não estaria em plena sexta-feira, nesse horário, fazendo esse contato. Golpes envolvendo Pix e boletos bancários atingiram 24 milhões de brasileiros entre junho de 2024 e junho de 2025, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No rastro desse avanço, fraudes com boletos condominiais também vem se multiplicando, impulsionado pela digitalização das cobranças. De acordo com esse especialista, hoje facilmente um dado sensível pode ser vazado, o que facilita a ação de criminosos. Você não vê olho no olho, vê por um aplicativo, isso facilita o que para o golpista? Toda a questão da engenharia social. A gente vê muitos sistemas que são aplicados, o próprio Pix, boletos e todos os sistemas de pagamentos, eles são muito seguros, né, contra hackers, contra invasões. O golpista vai se valer geralmente do quê? Dessa engenharia social. Então ele coleta informações, usa isso daí, entra em contato com a pessoa, gera nela uma expectativa, consegue envolver a vítima na narrativa e assim conseguir aplicar o golpe com sucesso. Além do golpe do boleto, que já é muito conhecido, os síndicos precisam estar atentos a crimes mais sofisticados, como alteração de documento e até cobrança de ação judicial falsa. São os pequenos detalhes que podem entregar o criminoso. No caso de um advogado, alguma dívida de condomínio, por exemplo, se ela estiver judicializada, ele consegue saber quando foi feito, qual o nome do advogado. Os advogados têm, por exemplo, um cadastro nacional da advocacia. Então, a pessoa pode consultar ali o nome do advogado, consegue até obter uma foto dele, alguma informação do escritório e se passar por ele. O que é importante notar? Esse contato chegou através de você, por meio de um canal oficial. Verifique se o e-mail, se a mensagem veio por algum desses canais. Então, a hora que você fazer aquele pagamento, para onde que está indo aquele dinheiro? Ou está indo para um terceiro que você nem sabe quem é? Se eu tivesse ali me emocionado com aquele valor a receber no momento, tivesse clicado ali,
nós teríamos aí um grande prejuízo na conta do condomínio. A Polícia Militar começou hoje a chamada Operação Verão, com foco na segurança do litoral norte. Direto da redação da TH+SBT, a Isabela Tostes traz as informações sobre esse assunto. A operação, que conta com cerca de 800 policiais e 120 viaturas, tem como objetivo reforçar o policiamento durante o período de alta temporada. A expectativa é que os municípios de São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba recebam mais de 2 milhões de pessoas durante esse período, o que exige um planejamento para manter a ordem pública na cidade. A operação conta com o apoio do Corpo de Bombeiros e outras forças policiais, e além dos 800 policiais e das viaturas, também tem apoio de drones, sistemas de vídeo monitoramento e outras ferramentas tecnológicas. A Operação Verão vai até o dia 20 de fevereiro de 2026. Isabela Tostes para TH+ Notícias. Um projeto de lei quer incluir a Bíblia como recurso paradidático no ensino de escolas públicas e privadas de São José dos Campos. O assunto é polêmico e divide opiniões. De um lado, tem quem veja a Bíblia como um recurso cultural. De outro, há quem tema a doutrinação religiosa nas escolas. Segundo o projeto de lei, a leitura da Bíblia poderia ser utilizada como recurso paradidático nas escolas públicas e privadas de São José dos Campos. A proposta defende que as histórias presentes nos livros podem contribuir com atividades nas áreas de história, literatura, ensino religioso, artes e filosofia. A autoria é do vereador Marcelo Garcia. É importante começar dizendo que não é obrigatório, é opcional. De maneira nenhuma o aluno será punido caso ele não queira participar e o professor terá a sua escolha, o momento certo, quando ele quiser fazer a consulta da Bíblia nas escolas, para que seja mais uma ferramenta de ensino e educação. A Bíblia, por ser um dos livros, é o livro mais lido, mais vendido do mundo e escrito há mais de 6.000 anos, ela carrega um conteúdo muito rico. E ela tem informações como história, a história de Israel, que é importante para todos nós. Sabemos que o calendário surgiu dali. Então tem muita questão de cultura, de geografia, de descobertas, de arqueologia. Então nós acreditamos que a Bíblia ela pode ser essa fonte de pesquisa, essa fonte de consulta. Segundo o vereador, a Bíblia seria usada como complemento educacional, sem interferir nas crenças pessoais dos alunos e das famílias. No entanto, para essa cientista social, a proposta fere princípios constitucionais. Do ponto de vista jurídico, essa legislação ela não dialogaria com a nossa Constituição Federal, que de acordo com o artigo 19, preconiza que o Estado ele deva ser laico, ou seja, ele protege todas as manifestações religiosas, mas não assume nenhuma para si. E a escola pública, sendo um espaço gerido a partir da gestão pública, não pode, portanto, garantir a utilização de um ordenamento religioso, nem como um recurso paradidático. O projeto de lei já foi protocolado na Câmara Municipal e, nesse momento, passa pelas comissões responsáveis por analisar, debater e emitir pareceres sobre a proposta. A expectativa é que a votação seja realizada no início do ano que vem, logo após o recesso legislativo. Caso seja aprovado, o texto seguirá para a sanção do prefeito. A proposta compara o uso da Bíblia a outras ferramentas pedagógicas, como livros e filmes, um tema que já divide opiniões entre os moradores da cidade. Eu acho normal, porque tem criança que gosta dessas coisinhas, né? Então o ensino bíblico é bom para eles que gostam, que vão para a igreja, que acompanham os pais, eu acho bom. Eu acho meio que indiferente. Se tiver, tudo bem, mas se não tiver, tudo bem também. Eu acho que tem crianças que também não têm esse ensino, até por opção dos pais também. Preferiria o Estado laico se fosse só essa religião e fosse incentivada só ela. Eu acho que se não fosse só a Bíblia, como
outras religiões juntos, eu apoio sim. Falar da palavra de Deus é muito importante. E a gente também não sabe o dia que ele vai voltar. E se ele voltar amanhã, muita gente ficar. O que vale na escola pública não vale para a escola privada, porque a escola pública, ela atende toda a população na sua diversidade. E essa diversidade, ela deve ser protegida para a garantia das liberdades individuais, da liberdade de crença e a prerrogativa do cumprimento da legislação como ela está posta hoje em dia. Qual é a sua opinião sobre isso, hein? 997524005 é o nosso WhatsApp. Quero ler a sua mensagem, tá bom? Já tem telespectador dando opinião sobre esse assunto e eu vou ler a mensagem agora. A mensagem que chegou é da Sandra Valéria. Marcela, tem tanta coisa ruim acontecendo nas nossas prefeituras. Deixa a Bíblia quietinha, vão cuidar da cidade, deixem os ensinamentos para cada pai e cada mãe. Sandra Valéria, de Lorena. Sandra, obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Faz como a Sandra, manda a sua opinião sobre isso. Você acha que a Bíblia deveria ser usada em sala de aula, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas? Ou você acha que isso não é prioridade, isso não deveria acontecer dentro das escolas e acontecer dentro de cada casa, como colocou a Sandra aqui? Me conta a sua opinião, tá bom? O jornal está só começando, ainda tem muita coisa para a gente conversar e quando você opina, quando você participa, fica tudo muito melhor. Obrigada, Sandra, um beijo para você e para todo mundo de Lorena. Gente, uma mulher foi agredida com uma barra de ferro aqui em São José dos Campos. O ex-companheiro é apontado como o agressor. Beatriz Plaça, ao vivo, traz as informações sobre esse caso que aconteceu durante a madrugada, né, Bia? Boa noite. Oi, Marcela, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Esse caso foi registrado por volta das 2h30 da manhã na Delegacia de Defesa da Mulher aqui em São José dos Campos. Essa mulher abriu um boletim de ocorrência relatando essas agressões e violência do ex-companheiro. Ela chegava em casa quando foi agredida e o pior de tudo é que a filha dela estava junto e presenciou tudo. Essa mulher ficou bastante ferida, de acordo com o boletim de ocorrência. Ela foi encaminhada para o hospital, teve ali os primeiros socorros prestados e depois foi para o IML. Essa mulher disse para a polícia que ela já tinha uma medida protetiva contra o ex, porque em uma outra ocasião ele tentou atropelar ela. Então a polícia logo começou a fazer uma varredura ali próximo à casa dela, onde o caso aconteceu, e encontraram este suspeito. De acordo com o boletim, ele estava próximo ali ao local, dentro de um carro. Ele confessou o crime e ainda a polícia encontrou a barra de ferro junto com ele. Esse material foi apreendido. Ele permanece preso e vai responder por descumprimento da medida protetiva e também lesão corporal. Eu volto com você no estúdio. Pelo menos está preso, né, Bia? Vamos ver até quando vai ficar, porque se ele já tinha tentado atropelá-la, depois esperou ela chegar em casa para agredir com uma barra de ferro, qual seria a terceira vez que ele ia agredi-la? Com o quê? De que forma? Complicado demais, isso tem medida protetiva. Meu Deus do céu. Bia, obrigada, viu? Até daqui a pouco a gente se fala. A Bia vai trazer informações sobre um outro caso também, assim, que deixa a gente com o coração disparado, com a boca seca, envolvendo criança. Mas daqui a pouquinho a Bia fala com a gente mais uma vez sobre esse outro caso. Tem mais telespectador comentando sobre essa discussão aqui em São José de colocar ou não a Bíblia dentro de sala de aula nas escolas públicas e particulares. A Márcia de Pindamonhangaba mandou a opinião dela. Oi, Marcela, aqui é a Márcia. Então, eu acho que seria bom sim a Bíblia nas escolas. A gente está precisando tanto de ouvir a palavra de Deus, né? E as crianças já teriam um bom incentivo. Eu acho ótimo, disse a Márcia, lá de Pindamonhangaba. Márcia, muito obrigada pela sua participação, viu? Um beijo para você. Será que se tivesse Deus no coração das pessoas, a gente teria menos notícias de gente violenta, de gente agredindo, de homem criminoso que sai atrás das mulheres, como a gente viu aqui em São José dos Campos? Complicado, né? Será que isso deveria ser tratado nas escolas ou dentro de casa? Enfim, a discussão está sendo feita na Câmara dos Vereadores aqui de São José e aqui no jornal com a participação de vocês. Márcia, beijo, muito obrigada pela sua participação, boa semana. Funcionários da Revap, em São José dos Campos, aderiram à greve geral dos petroleiros. Trabalhadores da Revap, a refinaria Henrique Lage, um braço da Petrobras, entraram em greve na madrugada desta segunda-feira. O movimento é organizado pela FUP, a Federação Única dos Petroleiros, e conta com o apoio do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. São 3 pautas principais. A primeira delas relacionada ao ACT mais forte,
pauta que fala sobre o acordo coletivo de trabalho. Além dela, os manifestantes também pedem o fim dos PEDs relacionado aos aposentados. Segundo os grevistas, os aposentados estão pagando uma taxa que diminui o valor da aposentadoria. Também o Brasil Soberano, relacionado aos rumos da estatal. A nossa equipe conversou com o presidente do sindicato da categoria, que deu mais detalhes sobre essa greve. Vamos acompanhar. Hoje a Petrobras está privilegiando seus acionistas em detrimento do acordo em mesa com seus trabalhadores, negando um aumento digno, está oferecendo apenas 0,5% de ajuste real. A luta pelo fim dos planos de equacionamento da Petros, que são as contribuições extraordinárias dos aposentados e aposentadas e pensionistas que construíram a Petrobras. Nós queremos uma proposta para pôr fim a essas contribuições e também a luta pela pauta do Brasil Soberano, que é discutir os rumos estratégicos da Petrobras pela ótica de seus trabalhadores e trabalhadoras. Em nota enviada à TH+SBT, a Petrobras disse que não há impacto na produção de petróleo e derivados e que a empresa adotou medidas de contingência para assegurar a continuidade das operações e que reforça que o abastecimento ao mercado está garantido. Ainda, segundo a nota, a empresa respeita o direito de manifestação dos empregados e mantém um canal permanente de diálogo com as entidades sindicais. A Petrobras disse também que está em processo de negociação do acordo coletivo de trabalho desde o final de agosto desse ano e que na última terça-feira a companhia apresentou sua última proposta, que contempla avanços aos principais pleitos sindicais. A nossa equipe continua acompanhando os próximos passos dessa greve. Matheus Andrade para o TH+ Notícias. A Petrobras informou também em nota que não há impacto na produção de petróleo e derivados. Informou também que respeita o direito de manifestação e que está em processo de negociação do acordo coletivo e que apresentou uma proposta que contempla avanços aos pleitos sindicais e que está empenhada em concluir a negociação do acordo. Foi velado hoje em Pindamonhangaba o corpo de um jovem de 22 anos que foi morto a tiros nesse fim de semana em Taubaté. Segundo a polícia, ele tinha acabado de sair de um evento na Avenida Itália. Guilherme de Matos Delfino, de 22 anos, foi morto na madrugada deste domingo. Guilherme foi baleado aqui na Avenida Itália, em Taubaté, que é bem movimentada também durante a noite pela quantidade de bares. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu e morreu ainda no local. Ainda de acordo com o BO, testemunhas escutaram cerca de 5 disparos de arma de fogo e observaram 2 pessoas fugindo. Depois de uma perseguição policial, os 2 suspeitos foram detidos, um deles menor de idade. O velório de Guilherme aconteceu na região central de Pindamonhangaba, na manhã desta segunda-feira. Até o momento que eu sei que ele estava lá na casa dele, ele gostava do videogame dele, gostava do computador dele. Um outro assunto do fim de semana também chamou a atenção. Foi a morte de um casal em um acidente de trânsito na rodovia Carvalho Pinto. O bombeiro Paulo César Fumagalli Júnior e Maiara Evangelista Custódio de Aquino tinham 26 anos e eram casados. Eles voltavam de uma viagem quando o carro em que estavam foi brutalmente atingido. Eles morreram no local. Pelas imagens é possível ver o estado em que o veículo ficou, totalmente destruído. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã, na altura do quilômetro 102 da rodovia Carvalho Pinto. Essa é a região do bairro Capuava, em São José dos Campos. De acordo com a polícia, não chovia no momento do acidente e o trânsito estava normal. Segundo o boletim de ocorrência, uma motorista de um carro que estava na pista sentido Rio de Janeiro perdeu o controle da direção, atravessou a pista e bateu de frente com o carro em que o casal estava, na pista contrária. Com o impacto da batida, o carro do casal foi atingido também por uma caminhonete guincho que estava logo atrás. O veículo, que perdeu o controle da direção inicialmente, ficou completamente destruído e caiu numa pequena ribanceira. Ainda, segundo o boletim de ocorrência, a motorista que perdeu o controle do carro foi socorrida em estado grave pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. E outras 2 pessoas sofreram apenas escoriações pelo corpo. As 3 vítimas foram socorridas e levadas para um hospital da região. Que tristeza, né?
A Beatriz Plaça volta a conversar com a gente ao vivo, porque a Bia vai trazer informações sobre um crime envolvendo maus tratos a crianças em Taubaté. O crime também foi no fim de semana, a gente está com um combo terrível de notícias tristes do fim de semana. É jovem assassinado, é casal que morreu em acidente de trânsito, agora suspeita de maus tratos, Bia. Que horror, o que aconteceu? Marcela, pois é, uma situação lamentável. Boa noite novamente para você e a todos que nos acompanham. 3 crianças foram encontradas em situação de maus tratos, também com roupas muito sujas. Isso aconteceu neste último domingo em Taubaté, no bairro Água Quente. A polícia localizou, essa família, a mãe e a babá foram para a delegacia prestar depoimento porque o tio dessas 3 crianças denunciou essa situação de maus tratos. Uma criança precisou ser levada diretamente para o pronto-socorro porque ela estava com ferimentos de queimaduras pelo corpo. A gente não tem informações sobre o estado de saúde dela. As outras crianças estão com o tio, que foi o responsável pela denúncia. Agora a polícia apura, claro, toda essa situação junto com o Conselho Tutelar. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Bia, obrigada. Que tudo seja de fato apurado, porque, poxa vida, criança com sinais de queimadura, de sujeira, é tudo muito triste, muito delicado. Bia, obrigada. Um beijo para você, boa semana. A Bia entrou agora há pouco ao vivo também, falando sobre o caso de uma mulher que foi agredida com barra de ferro pelo ex-companheiro, e tem telespectador comentando sobre esse caso de agressão. Vamos ver quem está falando? A Simone. Oi, boa noite. Estou aqui assistindo ao programa, Marcela. Nada justifica agressão contra a mulher. Falta punição rigorosa contra esses covardes. Abraços, Marcela. Abraço, Simone. Eu concordo 100% com você. São covardes, muitas vezes, que não aceitam o fim de um relacionamento e acabam infernizando a vida da mulher até terminar com a vida de quem não está mais com ele. Com eles, com esses covardes, no caso esse covarde, porque está preso, e vamos ver se a punição de fato agora vai ser severa para que ele não volte mais irritadinho e cometa um crime irreversível, um crime irreversível, porque ele já tinha tentado atropelá-la, já agrediu com barra de ferro, não era para assustar, barra de ferro, e agora se sai da cadeia, vai fazer o quê com essa mulher que já tinha uma medida protetiva contra ele? Complicado. Simone, um beijo. Obrigada pela participação de sempre. Vou fazer uma pausa rapidinho para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco, a gente fala sobre 2 assuntos super importantes, carreira e saúde. E tem muita gente participando, mandando mensagem, falando sobre essa polêmica aqui em São José, de colocar ou não a Bíblia dentro de sala de aula nas escolas públicas e privadas. Tem bastante telespectador comentando sobre esse assunto e eu prometo que no próximo bloco eu leio as mensagens de vocês, tá bom? Volto já. No Natal do Vale Sul, você junta R$700 em compras, troca por um Panetone Carlos Bakery e concorre a um Honda HR-V. Até 24 de dezembro, no Vale Sul Shopping. Já aconteceu de você estar pegando aquele bronze e de repente você não acredita no que vê. O carro dos seus sonhos passa puxando um banhista. Aquilo ficou na minha cabeça na hora de dormir, já contando o carneirinho. O carro novo fura a fila do rebanho do nada. Decidi buscar ajuda profissional na terapia e contar que o carro novo não saia da minha cabeça. Mas por São Freud, meu terapeuta virou carro novo. Aí decidi realizar meu sonho. Diz aí, locutor. Tire seu carro novo da cabeça e coloque na sua garagem. A Vinac tem um consórcio certo para você. Vem realizar com a gente. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. O Natal chegou ao Serra Mar Shopping. A cada R$350 em compras, concorra a um carro 0 km. E acima de R$450, leve um creme corporal ou boticário. Um Natal brilhante Serra Mar Shopping. O brilho do Natal está aqui. Pesquisa Cantar Ibope confirma. A PH+ SBT é a segunda emissora mais assistida em São José dos Campos. 34% a mais de audiência que a terceira colocada. E ainda foi a emissora que mais cresceu, com 24% a mais de audiência do que em 2023. Resultado da sua confiança com o nosso conteúdo, seja de jornalismo ou entretenimento. Obrigado, Joseense. Primeiro lugar no nosso coração. Gente, falar de saúde é sempre importante. Imagine então falar da saúde do nosso estado inteiro.
Por isso, agora, o assunto é a tabela SUS paulista, que investe até 5 vezes mais em exames e cirurgias do que a tabela do governo federal. Isso mesmo, a tabela SUS paulista está colocando a saúde em dia. Isso significa mais exames, mais leitos, mais médicos e menos filas. Significa até um recorde histórico de cirurgias programadas realizadas por ano. Nós estamos falando de cerca de 8 bilhões de reais destinados para a saúde. Isso é inédito e só tem aqui no estado de São Paulo. Isso muda a vida, muda tudo. Governo do estado, São Paulo, são todos. De agora até o Natal, a movimentação no comércio tende a aumentar. Enquanto os clientes estão de olho nas melhores ofertas, nos melhores preços, nas melhores oportunidades, os vendedores estão de olho no faturamento e, por que não, em uma vaga efetiva de emprego. Se a gente fala sobre oportunidade, sobre expectativa de emprego, a gente fala aqui com a Adriana Maciel. Tudo bem, Adriana? Boa noite. Boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Oportunidade aqui mesmo, né? Ai, é sempre bom, né? Eu quase não gosto de falar sobre esse assunto, porque eu acho que quando a gente fala de emprego, a gente fala sobre sonho. E não muitas vezes o sonho individual, um sonho de uma família, porque o desemprego traz tanto problema que quando a gente fala sobre oportunidade, a gente fala sobre luz, sobre sorriso, sobre comida na mesa, sobre conta em dia, enfim. Por isso eu gosto tanto desse assunto, né? Verdade. Realizações, enfim. Ô, Adriana, nesse momento onde o comércio está super no foco, porque fica super movimentado. Todo ano é assim, não tem nenhum segredo isso que eu tô falando. Tem gente que consegue aproveitar essa chance, muitas vezes que começa com um emprego temporário e garantir o emprego fixo no começo do ano. Mas para isso acontecer, não basta apenas ter um sonho. Você tem que saber mostrar aquela vontade, aquela determinação e tem que fazer acontecer, certo? Como? É isso mesmo. Então, como você acabou de falar, né, essa oportunidade aqui do ano é excelente para quem quer se recolocar no mercado de trabalho, para quem está buscando o primeiro emprego, né? E também para profissionais 40 a mais, profissionais ali até que estão começando, o jovem. Então, assim, é uma excelente oportunidade, tem oportunidade para todos os públicos, tá? Para todos os perfis. Mas é isso que você falou, precisa desenvolver ali esse movimento e vai sair na frente. Muitas vezes não precisa ter aquela experiência, sabe? Um tempo ali de exigência, de experiência. Isso que é a palavra-chave, é você ter proatividade. A gente fala ali que são as habilidades comportamentais, né, Marcela? Então, muitas vagas nessa época do ano não vai exigir a experiência, muitas empresas dão treinamento e isso é excelente, porém você vai precisar mostrar algo ali da sua capacidade, que são as suas soft skills, habilidades comportamentais. E quais são as principais, principalmente para essa época onde tem muita vaga aí na área do comércio, varejo, tá? Então, a proatividade, trabalho em equipe, comunicação, excelência no atendimento, né? E, claro, disponibilidade. A gente sabe que esse movimento ali, às vezes, vai até mais tarde. Então, quem tem disponibilidade de horário apenas nesse período, pelo menos, vai se destacar. E quando as pessoas, muitas vezes, já fizeram aquela intenção, já distribuíram currículo e muitas já estão trabalhando, porque os comércios já estão trabalhando em horário estendido. Agora é hora de mostrar que valeu a pena aquela contratação e que você tem habilidades e tem condições e competência para segurar a bronca se você for de fato efetivado, né? Agora é hora de mostrar empenho e mostrar trabalho mesmo, né? É isso mesmo. É você aproveitar a oportunidade, às vezes acaba ficando um pouquinho depois do horário, né? Mas é saber que é um período. E você trabalhar mesmo com dedicação, com compromisso, se destacar, vai muito além ali do que você faz. Às vezes fazer algo a mais, né? E a sua postura, o seu relacionamento interpessoal e principalmente excelência no seu atendimento. Marcela, fala aqui pra mim, às vezes você já não comprou, às vezes você nem queria comprar, mas às vezes
aquele vendedor, aquela pessoa te atendeu tão bem, você fala, nossa, mas ele tem razão. Então, esse poder de persuasão, uma excelência no atendimento faz fidelizar os clientes. E é isso que os empresários, né, os gestores, eles querem. Então, pessoas ali competentes que se dedicam, que fazem com amor, com dedicação e, claro, né, com certeza, a sua performance, ela vai ser ali crucial para você poder ser efetivado. E entender que o vendedor também é cliente. O que você não gosta que façam com você? Então não faça quando você tem um cliente à sua frente. Você me perguntou, né, se eu já tinha tido essa experiência de comprar porque alguém foi legal. Sim. E aí no meu ponto eletrônico, o Felipe, nosso diretor de TV, falou, e o contrário também, hoje aconteceu comigo. Provavelmente ele não foi bem atendido. Você comprou ou não comprou, Felipe? Comprou na concorrente, pior ainda. Comprou, mas não comprou naquela loja. E isso acontece também, né? O vendedor que tá mal-humorado ou que fica querendo te empurrar aquele produto, mesmo você falando que não queria, que não é bem aquilo, aquele profissional que passa do limite da insistência, afugenta aquela venda e provavelmente o cliente daquela rede, né? Exatamente, né? Que nem aqui foi para concorrência e às vezes faz até uma reclamação formal, né? Então é saber estabelecer o limite e, claro, né? Identificou que o cliente não tá afim, respeita, fala que você está à disposição. Então isso é realmente uma performance de um profissional que tem empatia, que é outra habilidade que a gente precisa hoje no mundo corporativo. Ai, no mundo de uma forma geral. Quem sabe em 2026 a gente coloca aqui todo mundo, cada um seu compromisso de ser mais empático, teremos um ano melhor em todos os sentidos, com certeza, não é? É isso mesmo. Inclusive no mercado de trabalho. Adriana, muito obrigada. Um beijo para você e até semana que vem. Até semana que vem. Promessa para mim é dívida e se eu faço a promessa, eu cumpro. Prometi o que para você no bloco anterior? Que a gente mostraria mais mensagens dos telespectadores que estão bombando o nosso WhatsApp de participação. Então, 7h01, agora é a hora. Deixa eu ver quem está participando do TH Mais Notícias de hoje. Rociane, boa noite, Marcela. Mais uma responsabilidade da escola, essa responsabilidade é da família, a de formar pessoas melhores e a religião ajuda nesse sentido. Um absurdo essa pauta, disse a Rociane. Se você ligou a televisão agora, ela está comentando sobre um projeto que está sendo discutido aqui em São José dos Campos, de colocar a Bíblia dentro da sala de aula, dentro das escolas, como um instrumento paradidático, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares. Rociane, um beijo para você, obrigada pela sua participação. Luiz, boa noite. Sobre a Bíblia, achei legal as crianças já começarem a conhecer a palavra de Deus. Luiz, obrigada pela sua participação. Mais uma mensagem do Gessé. Marcela, boa noite. Quem dera nossas crianças conhecessem a Bíblia Sagrada. Não teríamos famílias desestruturadas, muito menos futuros delinquentes. Incluiria ainda educação ambiental e de trânsito. Gessé Brito, de São José dos Campos. Gessé, muito obrigada pela sua participação. Eu adoro quando vocês opinam sobre as matérias que a gente divulga aqui e coloca para que a gente possa ter uma reflexão mesmo, né? Obrigada, viu? Um beijo para você. Sidney Borges, boa noite, Marcela Mesquita. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Eu sou a favor do ensino bíblico nas escolas, como já estão ensinando nos colégios particulares, para melhorar tudo de ruim que está acontecendo no nosso país. Está aí a mensagem e a opinião da Sidney. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma para a gente fechar esse bloco combinado e depois a gente lê mais mensagens. Camila, boa noite. Eu acharia legal as crianças aprenderem Bíblia, porque quando eles crescerem, eles poderiam escolher o caminho que querem andar, talvez o mundo seria melhor. Tá aí a opinião da Camila. Um beijo para você. Obrigada. Agora eu vou fazer uma pausa rapidinho para chamar o intervalo comercial e no próximo bloco fiquem atentos, porque a gente fala sobre a chance de novas tempestades e ventanias a partir de amanhã. 7h03, eu volto já. Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais, harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco.
O Natal é da nossa gente. A caravana iluminada também, que vai passar em vários bairros levando diversão e muita luz. E a magia do Natal te espera na Estação do Noel. Veja a programação no site Prefeitura de Jacareí. Há mais de 3 décadas, o Termas do Vale é sinônimo de diversão e boas lembranças em São José dos Campos. 14 piscinas e um relaxante rio lento, toboágua, área de descanso, churrasqueiras e quadras. E em dezembro, a maior rampa aquática da região. Termas do Vale, de quarta a domingo e feriados. Acesse termasdovale.com.br e siga @Termas do Vale Oficial. Em 2025, entramos na sua casa. Fizemos companhia enquanto o café passava. Estivemos juntos enquanto a família se reunia no sofá da sala. Rimos, choramos e nos indignamos. Em 2026, queremos seguir ao seu lado, acompanhando a rotina que faz a nossa cidade ser quem é, compartilhando o que nos une e celebrando tudo que ainda vamos construir juntos. Somos TH+, SBT Vale. E onde tem gente, tem a gente. Feliz 2026! Quem aí já está de férias? Muitas escolas encerraram as atividades na semana passada, né? Algumas encerram já nos próximos dias. E quem não sabe bem o que vai fazer, pode aproveitar as piscinas públicas de São José, que a partir de agora passam a funcionar em horário ampliado. Novidade boa para os moradores aqui de São José dos Campos que querem aproveitar esse calorão nas piscinas públicas aqui da cidade. Agora, o serviço também acontece durante a semana. Quem tem os detalhes é o secretário de Esportes e Qualidade de Vida, Tiago, que já está aqui ao meu lado. Secretário, vamos lá, como é que funciona então? Você estava me dizendo que vai até janeiro mesmo, então aquele pico do calor, o pessoal vai conseguir aproveitar aqui em várias piscinas da nossa cidade, é isso? Exatamente, o verão chegando, o calor chegando e nós aqui em São José dos Campos temos umas 13 piscinas que funcionam agora todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, sábado, domingo e feriado, das 10 ao meio-dia e também da 1 às 18 horas. E quem que pode participar? Todas as idades? Todos podem participar, lembrando que tem que ser feito um prévio cadastro, seja pelo aplicativo São José Viva ou também em loco no local, direto com os monitores que estarão presentes. Então é uma forma do pessoal realmente aproveitar, né? Esse calorão, porque ficar debaixo desse sol quente não dá, então é uma boa oportunidade as piscinas públicas aqui da cidade. Exatamente, São José ele já se diferencia nesse sentido, nós temos 13 piscinas públicas e com esse calor nada melhor do que você poder se refrescar com uma piscina, né? Uma água geladinha boa, então venham vocês também aqui e aproveitem as piscinas de São José dos Campos. Então só para a gente reforçar, até quando que vai? De segunda a sexta-feira, das 12 horas até as 18 horas, sábado, domingo e feriado, das 10 às 12, das 13 às 18, e as piscinas todas abertas até o dia 9 de janeiro, lembrando que o projeto Verão vai até o dia 29 de março. Secretário, obrigado, viu, pelas informações. Já tem gente aproveitando a piscina, olha aqui, é o Matheus e o Davi, é isso? Como é que tá a água? Vocês chegaram cedo, né? Não tem ninguém, dá para aproveitar. Vocês moram aqui perto, vem bastante pra cá, aproveitar agora que tá de férias. Vocês são de férias? Sábado aqui, domingo, segunda, hoje, né? Davi, todo dia agora. Todo dia? É, aquecida. Tem energia? Tem. Pra vir todo dia. E como é que tá a água? Isso que eu quero saber. A água tá bem morninha, tá boa. Quando tá frio, tá quentinha. Agora quando tá calor, tá... E vocês sabem nadar bem? Então quero ver. Quem chega primeiro lá na ponta? Vai, os dois. Ah, vocês estão aprendendo, não tem problema não. Ó, pessoal, boa diversão aí pra vocês, hein? Com cautela, tá? Ó, tem o segurança também, né? Sempre protegendo a criançada que fica por aqui. Então, tem bastante segurança. Aqui é Jardim Morumbi, piscina pública, que a água, vocês estão vendo, né? Eu já tô todo molhado, por quê? Eu já me adiantei, experimentei também. Realmente, a água tá muito gostosa. O pessoal vai conseguir aproveitar esse calorão. Então, até janeiro, o pessoal consegue aproveitar durante a semana também. De São José dos Campos, Leonardo Lobo. Se a sua ideia é curtir a piscina, curta mesmo, mas cuidado com a chuva. Amanhã tem previsão de chuva. Eu vou te mostrar primeiro como é que fica a previsão para amanhã e depois eu te mostro o que a Defesa Civil falou sobre o que pode acontecer essa semana. É importante você ficar ligado.
Em São José dos Campos, os termômetros sobem até a marca dos 33 graus e pode ser que chova à tarde. Em Taubaté, a chuva pode vir ao longo do dia e a máxima fica em 35. Para Ilhabela, a previsão mostra a máxima de 38, mesmo com previsão de chuva ao longo do dia. Pode ser que chova também na Serra da Mantiqueira. Em Campos do Jordão, os termômetros variam entre 13 e 24 graus. Vocês repararam que a previsão fala em chuva em todas as regiões, né? No Vale, na Serra e também no litoral. Hoje, a Defesa Civil emitiu um alerta que preocupa. A partir de amanhã, a situação pode ficar delicada aqui na nossa região, em função da chuva e dos ventos fortes. Então, nós tivemos um fim de semana com chuva menos intensa no Vale do Paraíba e no litoral. E agora, segunda e terça, a coisa fica mais direcionada para cá. Então, o litoral norte tem condição de chuva forte para principalmente amanhã, terça-feira, em virtude dessa frente fria. E a gente vai ver uma reviravolta no tempo. Nós vamos ver um dia de bastante céu encoberto e as temperaturas não sobem muito. Então, a partir de quarta, as temperaturas máximas não passam dos 24, 25 graus, diferente do que vem acontecendo nos últimos dias, onde a gente tem vivido aí 30, 32 graus de temperaturas máximas em algumas áreas. Quando a frente fria chegar aqui no estado de São Paulo amanhã, o choque térmico da frente fria com o ar mais abafado gera a formação de granizo e as áreas mais serranas, como a Serra da Mantiqueira, por exemplo, têm condição mais propícia para queda de granizo. Mas as outras cidades não estão livres também de terem aí granizo em alguma área, né? Então a gente está alertando a população para a possibilidade de queda de granizo, raio e os ventos que podem ficar entre 60 a 70 km por hora no Vale do Paraíba. Já é uma velocidade bastante alta, né, possibilitando a queda de árvores, destelhamento de móveis, queda de placas de publicidade, antenas, postes, isso tudo pode acontecer. Na praia tem muita gente curtindo já férias de final de ano. Nada de ficar na faixa de areia durante os temporais, porque os raios vão atingir a faixa de areia e podem acabar atingindo alguma pessoa. E cuidado com as árvores. Durante esses temporais, os ventos aumentam de intensidade, acabam derrubando elas, então nada de ficar perto de árvores. O ideal é se proteja em uma área coberta, um imóvel, com uma laje sobre a sua cabeça para você estar mais protegido. E dentro de casa tem uma dica importante: afaste-se das janelas, procure ficar próximo à parte mais central da sua casa. É importante ficar nessa área. Nós temos a possibilidade de algumas áreas do estado, a formação até de tornado, como tivemos em Teodoro Sampaio. Então é importante, é claro que a região do Vale do Paraíba é menos propícia para esse tipo de fenômeno, mas os ventos mais fortes podem derrubar árvores, podem atingir as vidraças, as janelas, e aí é importante as pessoas durante os temporais se afastarem das janelas e das vidraças para, numa eventual situação mais crítica, não serem feridas, não serem atingidas. O assunto agora é solidariedade. Em São José dos Campos, um supermercado chegou à marca de 15 mil panetones vendidos. Além de bater a meta de vendas, acertou em cheio na solidariedade. Dentro de cada caixa existe muito mais do que um panetone, a esperança. Nós temos um abrigo na Associação Guadalupe que ampara mulheres em vulnerabilidade, mulheres violentadas, mulheres que pensam em interromper a gravidez por diversos motivos. Essa mulher ela é amparada nesse abrigo, ela é profissionalizada nesse abrigo, juntamente com seus filhos. Então, esses recursos do Panetone vai ser direcionada para essas mulheres, para esse público que vão estar sendo abrigados na Associação Guadalupe. Encerrar esse ano com essa campanha foi realmente fundamental, né, para a gente iniciar um 2026 melhor. É que 100% das vendas dos panetones foram revertidas para a Associação Guadalupe, que acolhe gestantes em estado de vulnerabilidade social em São José dos Campos. A gente começa no comecinho de novembro, né? A gente já atingiu a meta de 15 mil. Todo o pessoal envolvido, da padaria, do pessoal da Guadalupe, faz um trabalho para desenvolver, né, o marketing e atingir essa meta, né? E graças a Deus a gente conseguiu atingir esse curto período aí a quantidade de 15 mil.
A ação acontece pelo 3º ano consecutivo nessa rede de supermercados, desde o dia 15 de novembro. E com um mês dessa promoção, a meta foi alcançada, com festa e até flores. Eu levei um susto, mas eu fiquei tão feliz, mas assustada. Foi legal, e eu ganhei flor, ganhei uma cesta e vou dar um monte de panetone legal, né? Não é o primeiro ano que a gente compra, inclusive essa aqui é a 3ª leva. A gente já comprou aproximadamente 100 panetones esse ano. Além dele ser muito gostoso, tem essa ação solidária que faz diferença. Foi a Vanessa quem comprou o panetone de número 15.000, mas esse não foi o primeiro que ela levou para casa. A gente já vai se preparando, no comecinho de novembro do ano que vem a gente já tem de novo, aí acaba mudando a instituição que a gente escolhe outra daí. Gente, esse panetone, na boa, ele é maravilhoso. Já faz mais de um ano que a gente compra, as pessoas elogiam, ele é muito gostoso. E não é porque eu ganhei aqui não, essa festança, né, essa surpresa. E tem uma ação solidária, 100%, né, da verba que é revertida. Pode vir. Muito bem. Bom, gente, pode vir acompanhar agora o SBT Esportes Vale, porque o TH Mais Notícias termina agora, mas amanhã a gente se vê aqui, combinado? Enquanto isso, bora conversar nas redes sociais, @mesquita.marcela é meu Instagram, vou adorar te ver na internet também. Boa noite, obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.